Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná e nesse vídeo a gente vai continuar a conversa sobre juros compostos e aplicações que a gente pode fazer e as relações com conteúdos que a gente já trabalhou em outros momentos dentro da matemática. Então, situações cotidianas envolvendo juros, né? Que a gente pode ter em financiamento, em compras a prazo, a gente tem que estar muito claro e compreender muito bem isso. Agora, uma questão que é muito interessante você já pensou como vai ser sua aposentadoria? Assim, alguém vai dizer, professor, está louco, né? A aposentadoria, eu mal tenho 16, 17 anos, o que eu vou pensar na aposentadoria? Nem sei direito ainda o que eu vou fazer de vestibular para estudar na universidade. Pois é. Mas a gente tem que começar a pensar muito cedo. A aposentadoria é algo muito importante para nós mesmos, mas também para o país. Porque se você começa a economizar, você faz uma grande poupança para o país. Os seus pais planejaram a aposentadoria deles ou não? Porque aquela coisa de eu pensar apenas no INSS hoje em dia não é suficiente para manter uma família. Então você tem que se planejar para poder fazer isso. Mas o que a gente tem que levar em conta nesse planejamento? O tempo de contribuição, a idade na onde a gente começa e o percentual que eu quero economizar, ou seja, fazer uma poupança para poder fazer isso, né? Em alguns países não há uma universidade pública como aqui, então as pessoas têm que pagar a universidade, então eles têm que guardar desde o início que a criança nasce para exatamente pagar a universidade. É mais ou menos o mesmo esquema do aposentadoria. Então, a aposentadoria, o sistema de capitalização que você pode fazer da aposentadoria é um exemplo de juro composto. Se você compra um plano de aposentadoria de uma instituição financeira, você vai fazendo uma contribuição e que vai levar em conta esses três itens. A idade que você começa a contribuir, o tempo que você vai contribuir até o momento que você decide que é a aposentadoria e qual é o valor que você quer receber de aposentadoria. Então, é um exemplo de aplicação muito interessante de juro composto. Vamos aqui para um primeiro exercício para a gente pensar a respeito lá. A Ana aplicou em um fundo de investimentos R$2.000 durante 3 anos. Ao final desse tempo, o investimento foi resgatado por um valor de R$ 3.240,54. Qual foi a taxa média mensal que este fundo de investimento proporcionou? Então, de 2.000, depois de 3 anos, 3.240. Será que foi uma boa aplicação? A gente fica meio difícil, às vezes olhando o número, e foi 3 anos de aplicação, a gente não tem, será que essa taxa é interessante ou não? Então, por isso, a gente saber qual a taxa de aplicação é bastante importante. Para a gente poder resolver isso, primeira coisa, a gente lê. Nós aqui no terceiro ano temos 2 provas muito importantes na nossa vida, que eu sempre ressalto, né? O Enem e o vestibular para definir qual a profissão que a gente vai ter. Então, o que a gente vai fazer? A leitura do exercício e daí vamos ver os dados que a gente tem. Vamos lá. O capital, que é 2.000. Temos o montante ao final de 3 anos, que é 3.240,54. Temos o tempo de 3 anos e queremos saber a taxa. Então, vamos organizar primeiro os dados que a gente já tem. Fazendo esta organização, nós vamos aplicar na fórmula do juro composto. Como é que é a fórmula do juro composto? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado pelo tempo. Lembrando, a taxa e o tempo têm que estar em concordância. Se a taxa está em meses, o tempo tem que estar em meses e assim por diante. Substituindo o montante, 3.240, o capital, R$2.000, a taxa é o que eu quero saber e o tempo, 3. O 2.000 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Ficou 3.240,54 dividido por 2.000 é igual a 1 mais i elevado ao cubo. Então, agora, fazendo esta divisão aqui, deu 1,62027. E este valor aqui está elevado ao cubo. Como é que eu tiro esse cubo para nós isolarmos o i? Nós vamos ter que fazer a mesma coisa nos 2 membros da equação para não alterar o equilíbrio da equação. Então, o que a gente vai fazer? Tirar a raiz cúbica do segundo e do primeiro membro. Então, é isso que a gente vai fazer nos 2 casos aqui.
Tirando a raiz cúbica, a gente vai eliminar o 3 daqui com aqui. Ficou 1 mais i. Tirando a raiz cúbica desse valor, deu 1,17452554. Vamos isolar o i. Passa 1 diminuindo para o outro lado. Portanto, ficamos que o i deu 0,17452554. Esse está na forma decimal. Como nós entendemos melhor em porcentagem, para transformar em porcentagem, a gente vai multiplicar por 100. Multiplicando por 100, a taxa deu de 17,45%. Então, é uma taxa excelente de aplicação. Esse fundo está dando muito rendimento, mas nem sempre o juro é tão alto. Quando tem os maiores rendimentos, são aqueles fundos de maior risco. Em vez de você ganhar, você pode acabar perdendo. Agora, um exercício para vocês fazerem agora. Vou dar um tempinho para vocês. É um exercício que saiu na FGV, é adaptado, mas um exercício já para vocês verem que cai esse tipo de questão também no vestibular. Um capital de R$10.000 aplicado a juro composto de 1,5 ao mês é resgatado no final de 1 ano e 8 meses no montante. Em reais é igual a qual das alternativas? Ó, foi dado aqui um valor de expoente, o valor da base esse daqui, elevado à 10ª potência. Se ele foi dado, provavelmente em algum local do cálculo a gente vai utilizar. Então, vou dar um tempinho agora para vocês resolverem essa questão. É a aplicação da fórmula, olhando essa questão que foi dado, esse valor que você vai utilizar, você vai ver qual deles vai utilizar, talvez nem todos, talvez seja só um. Você vai ver na hora que aparecer esse dado novo que foi dado aqui para vocês resolverem. Um tempinho e a gente já vem para tirar as dúvidas de quem ficou.
E aí, galera, conseguiram resolver? Conseguiram ver aonde a gente vai aplicar aquele dado que foi fornecido ali para a gente, do expoente X ali? Se não, vamos dar uma olhadinha quem teve dificuldade, vamos tentar sanar essa dificuldade, porque esse tipo de questão vai aparecer muito em questões objetivas, tipo vestibular e Enem. Então vamos lá. Primeira coisa, aquela organização que a gente tem que fazer dos dados. Às vezes, num exercício, esse não é um exercício daquele exercício muito longo, mas um exercício às vezes que tem muito dado, muito texto ali, a gente tem que ler mais de uma vez para ter certeza. Mas eu sempre digo, leia no mínimo 2 vezes para identificar cada um dos dados que forem fornecidos e também para ver aquilo que eu quero saber, para daí eu definir qual a fórmula que eu vou utilizar. Então, primeira coisa, o capital, que era 10 mil, no final de 1,5% ao mês, que nós não podemos esquecer que a gente tem que deixar na forma decimal, ou seja, a gente vai dividir por 100 isso daqui, deixando na forma decimal, e ele é resgatado ao final de 1 ano e 8 meses. Ou seja, nós temos 2 unidades de tempo, ano e meses. O que é mais fácil? Transformar tudo em anos. 1 ano, 12 meses, mais 8 meses, 20 meses. Por que é mais fácil em meses? Porque se eu fosse transformar em anos, o que aconteceria? Eu teria que dividir esse 8 meses por 12. Eu trabalharia com um número decimal. A gente sempre tenta evitar. Só vamos usar operações com números decimais quando não tiver condição da gente escapar. Mas nesse caso é mais fácil e temos daí aqui a nossa taxa já estava em meses, então eu tenho que combinar as duas ali para ficar corretamente aplicado a nossa fórmula. Aplicando a nossa fórmula, o capital 10 mil, a taxa de 15 milésimos elevado a um tempo de 20 meses. 1 mais 0,015 somado aqui com 1 deu 1,015 elevado a 20. Aqui vem exatamente o que a gente tem que pensar. Mas aqui, professor, está na base 1,015 elevado a 20, só que eu só tenho elevado a 10, ó. 1,0150 elevado a décima. E eu quero a 20. Como é que eu vou fazer? Aqui é aqueles conhecimentos anteriores que a gente tem que sempre levando à frente, que eles são necessários. Lembra da multiplicação de bases iguais? Repete-se a base e multiplica os expoentes, é o que a gente pode fazer aqui, ó. Então, esta base elevada a 20, eu posso fazer essa base elevada a 10 vezes essa base elevada a 10. Então, eu já tenho o valor dessa base elevada a 10. E fazemos a aplicação da propriedade da potenciação, ó. Então, isso que eu falei ali, ó. Eu peguei este valor, coloquei em 2 fatores, ó. Um fator elevado a 10, outro fator elevado a 10, porque nós temos lá a regrinha. Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Agora, esse valor de 1,015 elevado a décima, nós temos aqui dado que é 1,160. Substituir aqui e substituir aqui. Agora eu tenho uma multiplicação de 3 fatores. 10 mil vezes 1,160 vezes 1,160. Portanto, nós vamos ter um montante, aqui fazendo a multiplicação, de R$ 13.456. Portanto, a resposta, letra B. Normalmente eu digo, gente, quando você terminou a resposta e você tem múltiplas escolhas, volte a ler a tua pergunta lá no início, para ver se esta resposta é exatamente a resposta direta que vai dar. Nesse caso, sim, é um montante que a gente queria, portanto, a letra B. Vocês viram que a utilização aqui, nós fizemos agora dos conceitos, tivemos um dado ali, dado na forma de tabela, e que a gente teve que usar um conceito anterior de propriedade da multiplicação de bases iguais. Isso vai ser muito comum nesse ano, porque a gente está fazendo a junção de todos os conhecimentos que a gente já usou no primeiro, no segundo ano e até do ensino fundamental. Agora vamos propor uma atividade mão na massa para vocês fazerem. Primeira pergunta, vocês planejam as compras de vocês?
Quando vocês querem alguma coisa, vocês planejam em como atingir isso, então eu vou deixar um desafio para vocês fazerem. Fazer um planejamento de economizar 20% da sua receita e fazer um cálculo daqui a quanto tempo você aplicando esta economia que você vai ter, a 0,6 você vai ter no montante. Então, o que seria? Uma ideia lá. Se você tem uma economia, você consegue economizar R$100, você ganha R$1.000, você quer economizar 20%, corresponderia ao quê? A R$200. Aplicando esses R$200 durante um ano, a uma taxa de 0,6, quanto que atingiria? Vocês vão usar os números de vocês. Se vocês pegarem a renda familiar e economizar 20% no final de um ano, com essa taxa, qual vai ser o valor que vocês vão estar, pessoal? Esse nós não vamos corrigir, porque é uma coisa para vocês pensarem e botar a mão na massa. Então agora vamos para o exercício 3 aqui. Quanto rende um capital de R$4.000 aplicado por 10 meses a uma taxa de 2% ao mês? A gente vai resolver o exercício. Primeiro, leia o exercício. 1, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário, organizar os dados, pegar a fórmula e substituir e achar o que é procurado. Vou dar um tempinho para vocês resolver, já voltamos para a correção ou para tirar alguma dúvida que tenha ficado.
Então, para encerrar esse exercício, eu tenho certeza que vocês tiraram de letra. Muito simples, aplicação direta da fórmula aqui. Então, primeira coisa, capital R$4.000. Um tempo de 10 meses e a taxa de 2% ao mês, dividindo por 100, deixamos na forma centesimal. A dica é, na hora que você colocar aqui, já deixa na forma decimal, para vocês não errarem. Eu falei centesimal porque aqui é 2 centésimos, né? Mas na forma decimal da taxa. E o juro que a gente quer saber quanto que vai estar rendendo esse capital. Então, aplicando aqui a forma do montante, que aqui a gente vai ter qual é o montante final. Para saber os juros, é o montante, é o capital mais os juros. Se eu quero saber só o juro, é pegar o montante e diminuindo o capital inicial. Então, primeiro começamos lá. O montante, 4.000, 1 mais a taxa, que é 2 centésimos, elevado a décima. Somando os dois, elevando a 10 e multiplicando pelo 4.000, portanto, o montante deu R$ 4.875,98. Mas não é este valor que eu quero saber qual é o juro. Então, eu vou substituir aqui o capital de 4.000 para determinar os juros. Então, fazendo a substituição, o montante 4.875,98, capital 4.000, mais o juro. Isolando o juro, portanto, o juro dessa aplicação foi de R$ 875,98. Neste vídeo, a gente falou sobre juros compostos. Vimos mais alguns exemplos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.